Vem cá, me tira uma dúvida aqui. Você sabe, se você fosse se aposentar hoje, qual que é o valor da sua aposentadoria? Dentre as modalidades que existem, você sabe qual que é a melhor para o seu caso? Então, responder a essas perguntas vai fazer toda a diferença para você. Por quê? Vou te explicar por quê. Porque hoje, depois da reforma da Previdência, existem a possibilidade de a pessoa se enquadrar em várias modalidades distintas de aposentadoria. E por conta disso, há um grande perigo. Qual que é o perigo? O perigo de você optar por uma modalidade que não seja tão vantajosa. E a verdade é que muitas pessoas hoje acabam recebendo benefícios abaixo do que deveriam poder estar recebendo em relação ao máximo de potencial da aposentadoria que ela teria direito. Ou seja, ela poderia aposentar com valor superior, mas por conta da falta de conhecimento, ela acaba optando por uma aposentadoria mais defasada. Nesse vídeo, eu vou estar expondo para vocês, separei uma matéria aqui bem interessante de como fazer o cálculo da sua aposentadoria, para você entender, e no final eu tenho uma dica valiosa para você, se você quer ter com mais exatidão aí o valor da sua aposentadoria e como você conseguir receber o melhor benefício possível. Meu nome é David, sou advogado previdenciarista e aqui esse canal é feito para você que quer se aposentar bem, você que já é aposentado. Nós trazemos aqui notícias e vários conteúdos educativos sobre o mundo da previdência, o mundo do INSS, enfim. Não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar aí nos seus grupos de WhatsApp e... já falei bastante, né? Então, vamos lá, vou soltar a matéria, depois a gente vai estar comentando aqui um pouquinho dela. Vamos lá. Quem está prestes a se aposentar deve ficar atento às exigências estabelecidas pela reforma mais recente da Previdência. No começo deste ano, a idade e o tempo mínimo de contribuição foram ampliados, mas agora tem uma forma bem prática de calcular o tempo de contribuição necessário até simular o valor do benefício. Veja na reportagem. É o objetivo de muita gente, enfim, se aposentar. Ano que vem, em setembro, eu pretendo dar entrada, se Deus quiser, porque é meu direito, né? É mesmo um direito de quem trabalhou a vida toda e contribuiu. Mas o acesso à aposentadoria com as melhores condições exige paciência e muita atenção. O seu Adilar estudou bem antes de decidir dar entrada no pedido. Hoje, depois de todo o processo, já recebendo, ele dá a dica. Eu conselho ser paciente e fazer as pesquisas até com antecedência, porque ali você vai analisando, você vai vendo o momento. Talvez hoje não é interessante, mas daqui a 2 meses já fica interessante. Então, a nossa vida é um estudo, a gente tem que ir estudando. E esse aplicativo, a gente tem que se inteirar dele, tem que estudar ele, né? São muitas as dúvidas e também é grande a curiosidade para saber quanto tempo falta para conseguir chegar à tão esperada aposentadoria. Para isso, a gente vai conversar agora com a doutora Giselda, que é advogada especialista em direito previdenciário. Doutora, a gente consegue ter uma simulação disso baixando o aplicativo Meu INSS, né? Sim, a gente pode tentar tanto pela plataforma do INSS, pelo computador, mas também tanto pelo celular ou tablet. Você baixa o aplicativo, se você tiver o seu CPF cadastrado com login, né, e a senha, você pode fazer a simulação da sua aposentadoria no próprio aplicativo. Mas antes de fazer a consulta, é preciso saber como funcionam as regras, que são muitas. E precisam ser analisadas caso a caso. Hoje a aposentadoria ou é aposentadoria programada ou é aposentadoria por idade rural. Então, se você estava inscrito antes da reforma, o que precisa ser verificado? Qual regra você vai se encaixar? Pode ser que você se encaixe na regra da idade com o tempo. Aí, esse ano, a idade mudou para a mulher para 58 anos e 6 meses e para o homem 63 anos e 6 meses. Agora, se for na regra de pontuação, onde você soma a idade, mais o tempo de contribuição, a mulher hoje chegou aos 91 pontos e o homem aos 101 pontos. Agora sim, vamos ao aplicativo. Bom, a gente entrou no aplicativo, já apareceu o nome aqui, eu vou em simulação. Quando eu chegar em simulação, a gente já vê aqui que ele vai indicar a idade e o tempo de contribuição.
Quando eu olho esse tempo, eu já tenho que observar o seguinte, ele vai simular antes da reforma e depois da reforma. Então veja que quando ele simula, ele vai apontar que não preenche os requisitos, né? E por que ele não preenche aqui o requisito? Porque ou não tinha idade ou não tem o tempo suficiente quando da reforma. Hoje, se fosse 2024, preencheria algum dos requisitos para uma das aposentadorias na regra de transição? Aqui, pela simulação, a gente já vê que não. Só que é importante a gente verificar se realmente a pessoa está com todos os dados cadastrados, se está tudo regular. Por quê? Pode ser que as informações aqui que estão na simulação, que são base do INSS, pode ter alguma inconsistência, algum período que está na carteira e que não está registrado no sistema. Então é importante, ao final da verificação aqui, baixar a tela em relação à simulação já impressa, né, para você fazer a análise ponto a ponto. Isso porque podem haver diferenças entre o que a pessoa realmente contribuiu e o que está no sistema. A consulta fornece ainda o detalhamento de todos os registros que o profissional possui no INSS, para que você possa conferir se está tudo ok e chegar preparado para garantir o seu direito. Vai pedir aposentadoria, mexer com o INSS, o primeiro passo que ele tem que ter é a senha e consultar seu cadastro para ver se todos os seus movimentos tá lançado no INSS, né? Porque às vezes você trabalha numa empresa, mas não aparece aqui, está no sua carteira, mas não está aqui, né? Então tem que olhar, às vezes está aqui, mas não tem o prazo de encerramento. Então são essas coisinhas que você tem que olhar para depois você pedir. Reportagem. Perfeito. Então, até a dica valiosa do senhor ali, do aposentado, né? Que é o seguinte. Então, primeiro, vamos começar falando sobre o aplicativo do INSS, que é um baita de um aplicativo, um simulador muito bacana, né? Mas eu tenho uma advertência, já vou falar a esse respeito. Ali, como você pode ver na matéria, ele já traz o tempo de contribuição que foi apurado, já traz também quando que você vai preencher, se você preencheu ou não o requisito e quando que você vai preencher. Você viu que existem várias opções ali, tá? Várias opções. Isso é justamente por conta da reforma da Previdência, que acabou trazendo outras modalidades. Hoje nós temos uma aposentadoria, hoje o que se tem é a aposentadoria por idade, a aposentadoria programada, que eles falam, por idade e tempo de contribuição junto. Que é o seguinte, que é você ter que completar um homem 65 anos e a mulher 62 anos e mais um tempo mínimo de 15 anos de contribuição. Tá? Não existe mais aposentadoria por tempo de contribuição, na regra hoje, tá? Mas não significa que a pessoa não possa se aposentar. Aí tem as regras de transição, que são aquelas regras para quem já vinha contribuindo antes da reforma, antes de 2019. Então entra nessas regras. Então fora a aposentadoria programada, ela pode pegar uma regra de transição por pontos, regra de transição por idade, regra de transição de pedágio 100% e assim por diante. Então, por isso que tem várias das modalidades e ali vai constar quanto que você preenche os requisitos, certo? Muito importante é você saber o valor. Então, como até aquele aposentado, que na primeira vez que apareceu ele falando, às vezes acontece de você fechar os requisitos numa determinada data. Vamos colocar um exemplo aqui. Junho de 2026. Fechou o requisito lá para se aposentar. E está dando R$3.000, certo? Mas em junho de 2027, a sua aposentadoria vai dar R$3.800. Ou seja, se você esperar mais um ano, às vezes mais 6 meses, enfim, depende de cada caso, ela pode aumentar R$100, R$200, R$300, R$500, ou ainda você busca esperar 5 anos, mas ela não vai alterar nada, enfim. Então é muito interessante você ter esse valor para você saber qual que é a melhor aposentadoria, para não acontecer de você, já fechei, já posso me aposentar, já vou aceitar. Às vezes é justamente essa a pior aposentadoria. Ou ainda, você
vai se aposentar e você descobre que assim que você já tem requisito para se aposentar, mas é um salário mínimo. Aí você pensa, bom, salário mínimo eu não quero salário mínimo, então eu vou esperar. Aí eu espero 3 anos. E acaba aumentando o quê? Só R$50, R$50 a mais. Ou fica no salário mínimo. Então não compensou para essa pessoa ficar esperando. Tá? Qual que é a advertência que eu falo sobre o aplicativo? Já foi exposto ali na matéria, que é a seguinte, ele tem falhas. Porque esse aplicativo, a base de dados dele, quando ele faz o cálculo, é através dos extratos de contribuição do INSS. E o extrato de contribuição do INSS, ele pode ser falho, ele pode trazer uma informação equivocada e também pode trazer erros gravíssimos aí. Eu, por exemplo, eu já vi vínculo de emprego de uma terceira pessoa incluído lá no meio do extrato de contribuição de uma outra pessoa. Então, ou seja, estava incluso, mas a pessoa nunca trabalhou naquele lugar. O que acontece? Algum erro no sistema, na informação do código, que acabou vindo as contribuições para aquela pessoa. E isso é um grande problema. Outra situação, tua carteira de trabalho, às vezes você trabalhou em 2 lugares que o teu patrão não recolhia o INSS. Dizia que recolhia, mas não recolhia. E você não tem esse controle. Você não tem, mas está lá na carteira de trabalho. Descontava do teu salário e tudo. E aí não vai constar lá no extrato do INSS. E se não constar no extrato do INSS, não vai constar no cálculo. E vamos imaginar que você trabalhou 4 anos nessa situação e justamente faltou 4 anos para se aposentar. Então você entra no aplicativo do INSS, bate o olho e fala assim, ainda falta 4 anos para se aposentar. Só que você não observou o quê? Que tem 4 anos que não foram incluídos naquele cálculo. Então, ou seja, você não tem que esperar, você já pode se aposentar. Então, para evitar isso, você tem que pegar a relação do extrato do INSS e comparar com a tua carteira. Isso é básico que você tem que fazer. Comparar para ver se todos os vínculos estão ali. Outro detalhe, em relação a valores. Em relação a valores, nem sempre também acontece de o que você recebeu aqui está constando ali. Tem, por exemplo, pessoas que ganharam ação na Justiça do Trabalho. Tem verbas que ainda não foram averbadas lá no seu extrato e não vai constar. E aí vai ter uma redução no valor da sua aposentadoria. Então são todos detalhes que fazem uma grande diferença na hora de se aposentar, tá? Para você que chegou até aqui, né, já preparamos esse conteúdo, mas nós deixamos um conteúdo complementar onde nós falamos exatamente sobre um trabalho denominado planejamento previdenciário ou planejamento de aposentadoria. Muito interessante, é um conteúdo que o pessoal tem assistido bastante no nosso canal, tem ajudado muita gente e você vai poder ter acesso, é só você clicar aqui ó, nesse vídeo aqui, tá? Que nós vamos disponibilizar e você vai entender exatamente o que é o planejamento previdenciário e como que você pode fazer e receber a melhor aposentadoria. No mais, gente, um forte abraço e Deus abençoe a todos.